Graça e paz agora, que eu possa ver a todos. Você pode se assentar. Uma alegria imensa estar com vocês. Na sexta-feira já me apresentei aqui para as mulheres. Tivemos dias gloriosos na presença do Senhor. Eu não sei se todos me conhecem. Meu nome é Larissa. Eu sou pastora que serve a Maná Global. No global mesmo, onde Deus me mandar, a gente está servindo. Eu sou casada, já vai fazer 13 anos que estamos juntos esse ano. Meu esposo é um pouquinho conhecido, um pouquinho muito, só que muito mais do que conhecido aqui na terra, tenho certeza que ele é conhecido no céu e no inferno. Um grande homem de Deus, muita saudade dele, não posso falar muito, senão eu vou chorar. Sou mãe de 4 princesas atualmente, moramos lá na Arábia Saudita, aqui do ladinho, bem pertinho, e tem sido precioso esse tempo aqui com a igreja. Eu falei que na verdade vim entregar um pouco que o Senhor me deu, mas na verdade vim receber muito mais de vocês. Agradeço imensamente a oportunidade, pastor Anderson, pastor Weides. Glória a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado, zelo com essa obra. Pastora Keila, minha encorajadora. Eu sempre digo, né? Muitas pessoas falam que é difícil fazer alguma coisa. Agora, difícil mesmo é seguir a pastora Keila, acompanhar a pastora Keila, né? Pastor Weides, pastora Mônica, todas as pastoras dessa casa, pastora Débora. Isso é difícil, a régua aumenta, o nível aumenta. Mas glória a Deus por isso, estamos aqui para isso. Gente, tenho muitas coisas no meu coração para compartilhar. Tenho pedido ao Senhor que me ajude a colocar em ordem, a passar da melhor forma para que vocês entendam, a organizar. Mas é o Senhor que faz a obra, o Espírito Santo que ministra no coração de vocês. Como a gente falou, Ele tem liberdade, amém? Vou pedir para os irmãos abrirem em Jeremias 2. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 12 e 13, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Amém. Irmãos, todos sabemos que precisamos de água. Água é vital para a nossa vida. No Antigo Testamento a gente vê uma busca incessante, povos e povos, que o povo de Israel ia atrás para cavar. E hoje é diferente, né? Hoje a gente tem uma super facilidade, variedade de águas que nos são oferecidas. Hoje já não é mais trabalhoso e não tão escasso quanto naquela época. E essa mesma variedade, dessa necessidade vital que é a água, ela também é a variedade de tudo que nos é oferecido espiritualmente. E o Senhor diz: espantai-vos, ó céus, fiquem horrorizados, abismados. Você já pensou o que faz o céu ficar horrorizado? O que o Senhor vê que Ele diz assim, ó, fiquem abismados? O que choca o céu de tamanha forma? O que choca o céu de tamanha forma é quando o Senhor diz: eles me abandonaram.
e cavaram cisternas, e além disso, cisternas rotas, cisternas rachadas, que vazam águas que são inúteis. Cisternas que são cavadas em terras ou pedras que retêm água da chuva. Cisterna onde a água fica parada, onde há contaminação. Não era um poço cavado no manancial, que davam para eles a água direto da fonte, não. Eles queriam a cisterna. Eles deixaram o Deus das águas vivas. Eles deixaram a fonte de águas vivas. Mas assim, irmãos, como o nosso corpo precisa da água que é vital, o nosso espírito precisa de Deus. Ele necessita de água viva para que a gente se mantenha vivo espiritualmente. Eles construíram cisternas que iriam evitar o esforço de uma caminhada até encontrar um manancial. Em busca da cisterna, não é porque eu quero, eles construíram cisternas porque eles não queriam ir no manancial toda a vida. A cisterna eu posso construir perto de onde eu moro, no terreno da minha casa. O manancial é no lugar aonde Deus escolheu que ele seria. Mas sabe, isso é trabalhoso, porque eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que me trocar, eu vou ter que colocar uma roupa apropriada, eu vou ter que andar no deserto, no calor, eu vou suar, eu vou andar, eu vou ter que descer o meu balde, eu vou ter que encher, eu vou ter que pegar minha água e depois eu vou colocar ela no meu braço e depois eu vou andar e com o calor a água vai evaporar e eu vou tropeçar e a água vai cair, e eu vou esbarrar em alguém e a água vai cair. E aquele balde, quando chega em casa, ele não está tão cheio e aquele trabalho foi tão árduo. Mas eu cheguei em casa com aquele, nem que seja o pouco de água, mas a água da fonte, a água viva, e aquele pouco saciou a minha sede, saciou a sede de toda a minha família. E não nos contaminou. Mas é um trabalho árduo, porque no outro dia eu vou ter que ir lá e eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que andar, eu vou suar, a água vai cair. E mais uma vez, eu vou ter que pegar da água para alimentar o meu espírito e o espírito daqueles que dependem de mim. E daí o povo procura um modo artificial de ter água mais perto para não ter que pagar o preço de ir longe. Cisternas falsificam aquilo que é verdadeiro. Faz com que o homem tente fazer uma construção para conter aquilo que é divino. Mas o divino jorra sem fim e a gente não consegue conter. A cisterna é conduzida e produzida por homens. E o homem nunca vai conseguir conter a Deus. Sabe, algumas águas nos levam à loucura. E isso literalmente. A água contaminada nos levam à loucura. E isso tanto no físico quanto no espiritual. Quando nós não estamos conectados com o manancial, os nossos olhos espirituais não conseguem mais enxergar e ver das coisas espirituais. A gente falou disso hoje de manhã. Então as coisas espirituais passam na nossa frente, vêm à nossa mente, mas o nosso carnal não consegue discernir mais as coisas espirituais, porque estamos contaminados. Mateus 13, o Senhor Jesus vai nos falar: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem,
Nele se cumprem a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e conter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Será que hoje nós somos os felizes que conseguem enxergar das coisas espirituais? Ou será que hoje para a gente não resta nenhuma esperança porque vivemos uma luta incessante contra a carne, contra o nosso irmão, quando na verdade tudo é espiritual e não entregamos a quem pode fazer e não bebemos das águas, das fontes de água viva, do manancial do Senhor? Será que estamos contaminados com cisternas? Cisternas não tem água fresca, não tem água boa, tem água contaminada. O Senhor diz, eles me deixaram. E eu quero perguntar para você, igreja, quando que nós começamos a deixar a Deus? Quando que nós começamos a buscar um evangelho que nutre a nossa carne? Quando que a gente começou a buscar na Bíblia aquilo que a gente queria ouvir? Versículos que pautavam nossas convicções ou que nos favoreciam. Quando que a gente começou a buscar no mundo uma satisfação que nunca vai ser preenchida? Quando que a gente começou a deixar a Deus, igreja? Será mesmo que existe tantos perdidos dentro mesmo da igreja? Será mesmo que estamos tão contaminados que não conseguimos enxergar das coisas espirituais? Sabe, de pouquinho em pouquinho começamos a oferecer ao Senhor aquele cabrito que tem uma manchinha, e a gente ainda diz, o Senhor vai entender. Eu quero te perguntar, será mesmo que o Senhor vai entender? Será mesmo que a nós cabe alguma desculpa? Será mesmo que o nosso Senhor não merece o nosso melhor? Será que tem algum muito que a gente pode entregar ao Senhor? Será que eu posso fazer muito, muito, muito que é exagerado para o Senhor? E eu não estou falando da gente entregar o que é perfeito, mas sim fazer tudo que a gente pode fazer. E o perfeito Ele completa, mas a gente tem que parar. Foi que nem a serpente lá no Jardim do Éden, quando Eva disse, o Senhor falou que eu vou morrer se eu comer desse fruto. E ela disse, certamente não morrerás. Não tem nada a ver. Que isso? Nada a ver. E de nada a ver, a gente está cada vez mais se contaminando. E de nada a ver, em nada a ver, cada vez mais nossa visão espiritual sobre as coisas tem sido distorcidas. E de nada a ver, em nada a ver, cada vez mais a gente está se tornando fracos espiritualmente, porque não enxergamos e não buscamos as armas que são necessárias para a nossa luta. Elias, Jeremias, Malaquias eram radicais. Eles tinham atitudes drásticas. Eles eram taxados como extremistas e fanáticos. Eles não eram perfeitos, mas eles eram homens de um só propósito, que davam o seu melhor ao Senhor.
E o seu melhor já representava a cruz, pois era o acesso ao Pai, refletindo ao nosso irmão. O nosso melhor aqui na terra precisa ser desse jeito. É o acesso ao Pai, mas é o refletindo ao nosso irmão. Seja com amor ou seja com exortação. Eles surgiram para repreender, eles vieram para condenar, ou até mesmo exortar. E o povo de Deus tem um débito com esses homens que nunca poderá ser pago. Mas imagina se hoje Elias, Malaquias, Jeremias estivessem na igreja. Será que a gente estava aqui? Eu acho que a gente estava bem longe. Dizendo que eles eram totalmente fanáticos, extremistas demais, religiosos demais. Mas sabe, eu quero te dizer que nós precisamos buscar o lugar certo. Sim, igreja, nós precisamos buscar lugares que tenha Elias, Jeremias, Malaquias, Isaías. Nós precisamos buscar esses lugares. Nós precisamos buscar o manancial. Nós precisamos deixar as cisternas. Elas são mais confortáveis, mas elas nos enfraquecem. Nós precisamos pegar os nossos baldes. Nós precisamos ir à fonte de águas vivas. Nós precisamos dessa água que nos cura, que nos fortalece. E não é só no domingo. É todos os dias. É todos os dias. O manancial, ele era um lugar de coleta coletiva, enquanto a cisterna era só para o meu conforto. O manancial, ele era coletivo. E sempre foi sobre um Deus representado em 3 pessoas. E sobre um povo. Sempre foi sobre um Deus. Um Deus triuno. E sempre foi por um povo. Sempre foi por uma noiva. Uma noiva que ele vai vir buscar. E essa noiva é a igreja. O Senhor não vai vir primeiro na minha casa, depois passar na sua casa, depois ir na casa do irmão. Não, Ele vai vir buscar a igreja dele. E por falar em igreja, vamos abrir Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do 23. Guardaremos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois a promessa quem fez é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos-nos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos amonestações, ainda mais agora que vocês vê o dia se aproxima. Outras versões são muito claras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. O Senhor está falando, não façam que nem eles, mas procurem encorajar um ao outro, ainda que quando vocês veem que o dia se aproxima, e o dia está se aproximando. Sabe, o Senhor diz, não façam isso
E além disso, encorajem um aos outros. Hoje de manhã foi falado, igreja, essa cadeira vazia que está do seu lado é espiritual. Essa cadeira vazia foi de alguma pessoa que sofreu fortes retaliações para vir para cá. É de alguma pessoa que talvez bebeu de uma água de cisterna e que acha que não precisa vir no manancial. E hoje eu vi um vídeo no Instagram que me confrontou muito. O pastor falava assim: quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Quando foi a última vez que os seus joelhos se dobraram? Quando foi a última vez que você contou de um testemunho para o seu filho? Quando foi a última vez que o seu filho viu um mover espiritual dentro do seu lar? Quando foi a última vez que você contou um milagre? Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você buscou o Senhor, que você fez um propósito com Ele? Quando foi a última vez que você honrou o Senhor? Quando foi a última vez, igreja? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você fez um propósito, que você leu a Bíblia inteira? Quando foi? Aonde a gente se perdeu? De que cisterna bebemos, igreja? Ir ao manancial precisava de esforço. E viver em comunhão precisa de esforço. Você precisa sair da sua zona de conforto. Isso requer empenho, intencionalidade, sacrifício. Vai haver tropeços ao meio do caminho. Vai haver alguns esbarros. Às vezes o balde não vai estar tão cheio, mas mesmo que não, aquela pouca água é suficiente. Vai haver esbarros. Vai haver tropeços. Dentro da igreja também. Porque sabe por que eu e você estamos aqui? Porque somos doentes. Porque foi para esses que Jesus veio. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque um dia reconhecemos que somos pecadores. Então eu não sei qual é a sua expectativa de entrar por essa porta e achar que nunca ninguém vai te decepcionar, de achar que nunca nada vai te deixar chateado. Sabe, se isso um dia aconteceu, igreja, porque você veio e os seus olhos não estavam nele. Foi porque um dia você veio e a sua visão estava distorcida e você mudou o foco. Sabe, um pecado que passa muito despercebido da Torre de Babel é o fato deles quererem se isolarem. A gente acha que o pecado deles era de orgulho, de se fazer conhecido, de alcançar o céu, de serem famosos, do povo da terra falar deles. Mas na verdade eles queriam era uma cisterna. Quando Deus falou para eles que eles deveriam ir e que eles deveriam ser exemplo de um povo que seguia um só Deus, que tinha práticas que seriam um exemplo para as outras nações, mas eles queriam construir uma torre e ali ficar. Babel significa confusão, porque é isso que o isolamento e a água contaminada causam em nós. Eles não queriam precisar de ninguém, eles achavam que poderiam fazer tudo sozinho. E quantos de nós, muitas vezes escutando, eu não preciso de igreja, eu posso procurar Deus na minha própria casa. Eu posso procurar Deus no meu quarto. Eu falo com Deus todo o tempo.
Sabe, irmãos, então a gente poderia comer de Masterchef. A gente poderia ver programas de receitas na TV e nos alimentar daquilo. Somente. Você pode até buscar Deus na sua própria casa, e você deve fazer isso. Mas Provérbios 27:17 vai falar: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. A igreja é o coletivo, e o Senhor não vai vir buscar ninguém individualmente. Jesus não fez a obra sozinho, gente. Jesus poderia ter vindo e ter feito tudo sozinho, mas Ele chamou 12 que mais deram trabalho do que ajudaram. Nós, né? Olha, o Senhor me chamando para pregar, coitado, só a graça dele. Chamou 12. Um que era ladrão, outro que tinha personalidade forte, outro que era mentiroso. Mas a gente acha que a gente pode fazer sozinho, viver sozinho. Mas a verdade é que um membro, ele não pode viver fora do corpo. A gente não vê um braço andando sozinho, uma perna andando sozinha. E todas as partes do corpo são necessárias. E caso, irmãos, alguma não seja, se existe algum membro no nosso corpo que se torna inválido, se por um acaso a gente tiver uma perna que ela não tem mais sustentação, os médicos dizem que é melhor que arranque ela do que continue com ela ali. E sabe, nós não fomos feitos para ficarmos imparciais diante da obra do Senhor. Ser igreja é lidar com adversidades, com diferenças de irmãos. E não existe igreja perfeita, irmão. E se você encontrar uma, não vá para lá, porque dela vai deixar de ser perfeita. Mas sabe, por outro lado, se a gente estiver nesse lugar de crescimento, de ferro afiando ferro, que é a igreja, de fato iremos crescer em todas as áreas da nossa vida. Congregar é vital, essencial, fundamental, e nós precisamos congregar. E a gente não deve congregar somente por dever. Na sexta-feira eu falei isso, impactou muitas pessoas, porque um dia também me impactou e mudou muitas áreas da minha vida. Sabe, você não tem que vir na igreja, você pode vir na igreja. Você consegue entender a diferença disso? De verdade, eu acho que não. Porque existem pessoas que não podem ir numa igreja. Existem países que não pode ter uma igreja. Existem países que a gente não tem liberdade de expressar a nossa fé. E sabe, você pode. E sabe, isso traz um senso de responsabilidade sobre você maior ainda. Porque tem muitos irmãos que estão pagando um alto preço. Quando a gente vê missionários em campo missionários, talvez a gente dá atenção à perseguição física que eles sofrem, ao risco eminente, quando ninguém sabe da pressão espiritual interior que cada um deles vive.
Quando você não sabe o que é lutar contra principados e potestades, aonde um país inteiro ora por eles. E você é um remanescente lá que nem uma formiga, se sentindo incapaz de fazer, pedindo misericórdia de um Senhor. Quando você entra num avião com 200 pessoas e manda mensagem para a pastora dizendo: eu sou a única cristã desse avião. Quando você entra num avião e você vê eles orando ao Deus deles e você pedindo misericórdia ao Senhor. Quando você vai para um país e o seu coração teme todos os dias a vida dos seus filhos. Mas que mesmo assim o Senhor não te deixa parar. Mesmo assim o Senhor não te deixa parar. Igreja, como você vai esperar o noivo se você não ama a noiva? Como você vai esperar o noivo se você não ama a noiva? Se você não se preocupa com ela? Se você não quer fazer parte dela? Cristianismo é restauração do relacionamento com Deus, mas com a gente também. Jesus não foi crucificado em uma cruz somente de um pau na vertical, não. Tinha horizontal com os 2 braços abertos. Igreja é um lugar de servir, de amar, de se sujeitar. Jesus vai dizer em Lucas 3 que sacrifício fazem vocês de amar o que vos amam. Na verdade, isso não é sacrifício nenhum, isso flui da gente. Nosso sacrifício é amar e conviver com pessoas diferentes de nós e não fazer cisternas. O real propósito da igreja é preparar pessoas. Na verdade, preparar a noiva. E se precisa preparar é porque não está pronta. Se Jesus não voltou é porque ainda não está pronta, irmãos. E quem somos nós para dizer que não precisamos? Sabe, o ser humano no seu estado natural, ele é altamente influenciado. Karl Marx dizia: o homem é produto do meio ao qual ele está inserido. Significa que o ambiente onde eu estou vai afetar significativamente no meu ânimo, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas minhas construções culturais, nos meus valores, nas minhas motivações. O homem não nasce sabendo quem ele é. Eu não nasci sabendo quem eu sou. Isso foi valores, isso foi cultura que os meus pais foram plantando em mim, que a cultura onde eu vivia estava influenciando, e ali eu fui sendo construída, eu fui descobrindo ao longo da vida quem eu era. O ambiente que você está inserido, ele tem um alto poder de influenciar a sua vida, o seu eu, quem você é. Você já percebeu que se você estiver num ambiente escuro, de completo breu, isso traz uma sensação de medo? Isso é natural, porque esse ambiente interfere no nosso ânimo, no nosso pensamento. Você já percebeu que dificilmente você vai num velório e você vê alguém sorrindo?
aquele ambiente nos inunda e talvez, a pessoa falecida nem é um conhecido, mas talvez lágrimas escorram dos nossos olhos, porque aquele ambiente tomou conta de nós. É a mesma coisa se uma pessoa começar a dar uma gargalhada. Aqui agora, todos vão começar a gargalhar, todos vão começar a rir. E sabe, é nesse mesmo ambiente de igreja, de comunhão, onde juntos nós vamos chamar esse mover espiritual e que grandes coisas vão acontecer, que grandes moveres espirituais vamos experimentar. Sim, você pode experimentar moveres no seu quarto, no seu lar, sim. Mas não deixe uma parte ser roubada de você. Existe um nível mais profundo, existe revelações mais profundas do Senhor, e que isso é revelado em comunhão. O Espírito Santo desceu em Pentecostes quando tinha 3.000 reunidos. Não foi quando tinha um. Foi quando 3.000 oraram e clamaram ao Senhor. Mas sabe, muitas vezes a gente quer a cisterna e não queremos dos moveres espirituais. A gente vai analisar agora um ambiente na Bíblia que fala muito sobre isso. Em Atos 12, vai dizer sobre Pedro. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão do João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, pretendendo prender também Pedro durante a festa de pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Como a gente leu aqui, o cenário em que Pedro estava era totalmente caótico. Era um cenário de perseguição, de afronta, de vergonha, de dor, de desânimo. Se eu estivesse nesse cenário, com certeza o meu ânimo estaria totalmente abalado. O meu emocional seria totalmente afetado. Era um cenário muito ruim e muitas vezes nós paralisamos diante de cenários como esse. Ou quem sabe, por muitas vezes também agimos de modo sem pensar e fazemos talvez o que não deveria, porque cenários como esse nos afetam. O ambiente toma conta de quem somos. Mas sabe, essa palavra nos ensina algo muito precioso. Pedro não tinha o poder de mudar a situação. Ali nos diz que Tiago, irmão do João, já tinha sido morto à espada. Ele estava preso com 4 guardando ele, e ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha poder de mudar a situação, ele não tem o poder de mudar essa crise. Nós não temos o poder de mudar o problema nos envolveu a nossa família, envolveu a nossa casa. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, não sabemos que atitude tomar, nós não temos poder nenhum sobre isso, mas tem uma coisa que a gente pode fazer: chamar alguém que tem o poder para mudar esse ambiente. Se eu for capaz de chamar a atenção dele e ele entrar nesse ambiente, se eu for capaz de chamar a atenção dele e ele entrar nesse ambiente de dor, de luto, de dificuldade, de crise, de dor, alguma coisa pode acontecer. Porque não tem, irmãos,
Ambiente que Jesus entre, que Ele não mude. O natural passa a ser sobrenatural. Nós andamos sobre as águas e nós não mais afundamos. Nós entramos na fornalha e nós não mais nos queimamos. Nós entramos em uma caverna de leões e eles não nos comem. Eu vou pedir para o louvor subir. Paulo era posicionado e tinha uma igreja posicionada em sua causa. Aqui vai dizer: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro não vivia sozinho e também não tinha um compromisso superficial. O mesmo relacionamento íntimo e restaurador que eles tinham com Deus, eles buscavam com o próximo. Pedro era posicionado e serviam a uma igreja posicionada. Uma igreja que buscava um manancial. Uma igreja onde tinha Jeremias, Malaquias, Isaías. Uma igreja que não massageia ego. Uma igreja que te ama de verdade e que vai ter palavras muito encorajadoras, que vai orar por bênçãos na sua vida. Eu sempre falo, sabe? A nós não cabe um lugar de vítima, de coitadinhos, sabe? Nós não precisamos ser crentes toda a vida sofridos. Olha, nós somos filhos do Rei dos Reis. Sabe, o Senhor quer o melhor para a nossa vida, mas existem processos. Só que às vezes nossa visão está corrompida da gente achar que nós sabemos o que é melhor. Da gente achar que uma vida cristã melhor é uma vida sem problemas, quando problemas nos aperfeiçoam, nos moldam, nos tornam pessoas melhores. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por nenhum problema na minha vida. Talvez eu nem tivesse encontrado Jesus. O que você veio fazer aqui hoje? Igreja, quem você veio encontrar aqui hoje? O que você veio pedir? Será que você veio aqui para ver o posicionamento do outro? Será que você veio assistir um culto? Deixa eu te dizer, você é o culto. Você faz o culto. Você veio entregar o culto. Você veio entregar a Ele. E Deus é tão bom que Ele não nos deixa sair de mãos vazias. Mas sabe, glória a Deus que hoje você veio no lugar certo. Glória a Deus que hoje você veio no manancial, que exigiu um esforço. Você saiu do conforto do seu lar, você trocou de roupa, você pagou locomoção, ou seja andando, ou seja gasolina, ou seja Uber, ou seja ônibus. Hoje você se posicionou, hoje você saiu da zona de conforto. E deixa eu te falar que posicionamentos mudam decretos. E não somente sobre a sua vida, mas sobre a vida dos seus e de todos os que estão em sua volta. No livro de Esther, capítulo 7 e 8, vamos ver que o posicionamento de Esther salvou todo o seu povo de um decreto de morte. O posicionamento de Noé salvou ele, salvou a família dele, salvou eu e você.
O posicionamento de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, impulsionou seu povo também a ter um posicionamento. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se reposicionou e a igreja surgiu. O posicionamento de Daniel incomodou a muitos, mas salvou a sua vida e fez com que o nome do seu Deus fosse adorado. A gente tem o exemplo da mulher cananeia, insistente, persistente, correndo atrás de Jesus, quando os discípulos diziam: mestre, mande ela sair. Quando foi chamada de cachorrinho, ela não desistiu. E sabe quem que estava endemoniado, igreja? Não era ela, era a filha dela. E sabe quem recebeu a cura através do posicionamento dela? A filha dela. Porque quando buscamos no lugar certo, nos tornamos fontes, mananciais e não cisternas. A gente teve uma palavra poderosa durante toda a conferência das mulheres. E Deus, como sempre, fazendo as coisas. A primeira pregação era sobre o resgate. Era sobre falando do Senhor vindo nos resgatar de novo. Que esse é o Evangelho, que nós não fomos atrás deles. Que foi o Senhor, mesmo nós em meio a todos os nossos pecados, mesmo nós em uma natureza totalmente pecaminosa, o Senhor rompeu limites e veio atrás de nós através do seu Filho Jesus. A palavra continuou falando sobre o processo. E era depois da dor, porque o processo muitas vezes envolve dor. E terminou com um tema: a resposta. O que você vai fazer agora diante de tudo isso? O que você vai fazer agora diante do resgate que te foi concedido? Diante do processo que você passou e que você viu Deus? Qual é a sua resposta agora, igreja? Você é manancial, você é fonte ou você é cisterna? Sabe, a palavra diz que a mulher cananeia, ela estava lá atrás, mas quem estava na frente já estava falando dela. Por conta do seu posicionamento, o seu nome já chegou a lugares que você ainda não chegou. Em mesas que você ainda não sentou. Vão perguntar: quem é esse, quem é essa? E vão dizer: é aquele que está se levantando. Somos nós aquele que estamos nos levantando. Sabe, igreja, vai valer a pena, tá valendo a pena. Sabe, todas as provas que você está passando, todo esse esforço para ir no manancial, todo esse cenário caótico dessa crise que te envolve, desse problema que você não tem controle, está valendo a pena. Quanto mais prostrado diante do Senhor você estiver, mais em pé diante do homem você vai estar. Quando os gigantes vierem, você não vai se amedrontar, você não vai recuar. Você vai estar de pé, você vai estar posicionado. Quanto mais se levantarem, mais em pé você vai estar. Sabe, a mulher cananeia chegou, conseguiu, e nós vamos conseguir.